Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live de boletim leitura da Bíblia. Hoje, mais um pouco, a gente avançando no livro de Êxodo, e o tema da nossa live hoje é o Deus dos Hebreus versus os deuses do Egito. Tem tudo a ver com a nossa live de hoje. Hoje começando um pouquinho mais cedo. Enquanto isso, nós vamos curtindo PG, Meu Universo. Que seja tudo o que sinto e o que penso, que as manhãs seja o primeiro pensamento, é a luz da minha janela, que sejas meu universo, que essa é cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e meu poder seja alimento, Jesus, esse é o meu desejo, sejas o meu universo. Louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui chegamos, dia 15 de janeiro de 2022, e louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vinda aí, Tatiane, mais uma vez aí conosco nas nossas lives. Um abraço aí pro pessoal da PIBA, Primeira Igreja Batista de Atibaia. Um abraço para o pessoal da Assembleia de Deus. Um abraço pro pessoal da Casa da Rocha, Guarulhos, Pastor Hamilton, demais irmãos. Um abraço também para o pessoal da Igreja Congregacional de Itajubá. Um abraço para o pessoal da Congregacional de Atibaia. Amados irmãos, demais irmãos das congregações, de outras igrejas, de outras denominações que têm nos assistido. Louvado seja a Deus pela sua vida. Louvado também seja os irmãos que têm assistido fora do Brasil. Louvado seja o seu nome, em nome do Senhor. Obrigado pelo carinho aí que você tem nos assistido, tem estado conosco aí no nosso canal Rocaceno Beck. E hoje vamos dar início à nossa live, 7 horas já, com uma oração para honra e glória do Senhor. Pai, queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Oh Pai, nos ajudou, nos deu mais um dia de vitória, dia de bênção. Agora nos parecer conosco agora nessa noite, nos dar um descanso. Oh Pai, e que a gente possa agora, juntamente com a tua palavra, aprendermos mais um pouco do Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento. É o que te pedimos para o nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, irmãos, hoje nossa leitura foi de Êxodo, capítulo 7 ao capítulo 10. Mas hoje nós temos que começar com uma retrospectiva um pouco, porque tem tudo a ver com a gente tentar entender um pouco até onde nós vamos chegar hoje. Quando a gente começou o livro de Êxodo, antes de ontem, nós vemos aí o projeto de Deus para tirar o povo de Israel debaixo do jugo de Faraó. Lembramos que o Faraó do tempo de José morreu, agora sucedeu-se outro Faraó, outro rei no Egito, e este rei tem oprimido demais o povo hebreu, o povo de Deus. E Deus, vendo do céu o clamor daquele povo, de Arão e dos demais líderes do povo de Israel, agora prepara então a saída deles. Então Moisés, ele foi de uma forma sobrenatural poupado da matança, chegou a viver no palácio do Faraó, mas teve que fugir. E nessa sua fuga, aparentemente covarde para o povo do Egito, pode ter se pensado ou agido dessa forma,
mas eram preparados de Deus. Moisés então vai peregrinar no deserto até chegar perto da terra de Jetro e suas filhas. Lá ele conhece a sua esposa, ele casa. Então Deus, de uma forma sobrenatural, numa sarça ardente, vai lá e conversa com Moisés. Explica o que está acontecendo agora para Moisés e qual que eram os seus próximos passos, qual que era o desejo do Deus através da realização e da vida de Moisés. Moisés compreende, volta para Jetro, explica o que Deus falou para ele, então ele pega e segue para o Egito. É onde hoje nós iniciamos a nossa leitura em Êxodo capítulo 7. Então Deus fala com Moisés para ele voltar para o Egito, e ao mesmo tempo Deus fala com Arão, seu irmão, para que eles se encontrassem. E então Arão seria seu auxiliar, seu braço direito, alguém ao qual o que Moisés não conseguia fazer, Arão então daria um suporte para ele. Então nós vemos que Moisés e Arão, agora então no Egito, eles vão estar até a presença do rei Faraó. E Faraó, ele pega e não admite a princípio, e ele acha muito ousado que escravos vão lá exigir para ele algo. Então Moisés, ele deixa bem claro que não é da parte dele, mas é da parte do Deus vivo, do Eterno, ao qual que mandou ele chegar e falar do Eu Sou. Então, a própria ordem de Moisés, de Deus a Moisés, fala: quando chegar à frente de Faraó, fala: o Eu Sou te enviou. Então nós vamos ver agora o desenrolar dessa história a partir desse momento. Moisés pede para que Faraó liberasse o povo por alguns dias, 3 dias, para fosse ao deserto sacrificar e fazer o culto de gratidão a Deus. Porém Faraó se torna irredutível. Faraó não vai liberar o povo a princípio para fazer tal culto, tal oferta. Então começa Deus a falar com Moisés e com Arão. E Deus leva novamente Moisés à presença de Faraó. E agora Deus transforma o cajado de Arão numa cobra, numa serpente. O povo egípcio ficou admirado, porque antes não tinha visto isso. Porém, os magos do Faraó pegam e fazem as mesmas coisas. Porém, a cobra que Deus tinha transformado do cajado de Arão come aquelas serpentes egípcias. E o povo fica admirado. Mas mesmo assim Faraó não cede. Ao ponto então de Deus pegar e manda uma segunda praga. Começa a mandar alguns sinais que eles chamam de pragas. Transforma o rio Nilo em sangue, e com isso os egípcios não podiam beber daquela água. E então eles começam a ver todos aqueles peixes morrerem no meio do rio, e começa a chegar a morte aquele rio. Depois manda a praga da rã e continua a Faraó irredutível. Depois manda a praga dos piolhos, manda a praga das moscas. Aí então Faraó dá um sinal de que vai ceder, que ele começa a ver aquelas coisas acontecerem de uma forma sobrenatural. Então nós vemos que no capítulo 8 o Faraó volta atrás e promete liberar o povo. Mas ele volta atrás novamente. Deus envia as rãs perante
a ação do faraó começa a voltar atrás. E então Deus envia outras pragas como piolhos e mosca. Então aí agora nós podemos perceber que o Egito vai ficando fraco, enfraquecido, ao ponto os conselheiros de Faraó falam: olha, melhor liberar esses povos porque nós estamos ficando na miséria, não está mais tendo comida, não está começando a faltar alimentos. Então Deus manda outro recado a Faraó, e Faraó fica irredutível em liberar o povo novamente, quando nós vemos no capítulo 9. E então, no capítulo 10, nós entra Faraó impondo condições para liberar o povo. Não, só vai uma parte do povo, só vai os homens. E Moisés não vai só os homens, vai todo o povo. E nós, trazendo para o nosso contexto diário, hoje, nós vemos no meio dessas situações que vivemos, nesses dias difíceis, com a canetada, com a picadinha, nós somos forçados a seguir as ordens governamentais da NUM. E nós vemos cada vez o cerco se fechando, pessoas sendo humilhadas publicamente, até mesmo pais sendo ameaçados das guardas dos filhos, governos impondo condições restritivas, até mesmo financeiras, para quem não tomar a picadinha, a canetada no dia de hoje. Então nós vemos que aquela sensação de livre-arbítrio, aquela sensação de que nós vivemos numa democracia, num país livre, isso cai por terra. E aqui também com o Faraó, nós vemos que pela obstinação, pela opressão do povo, no povo, ele acha que vai ser obedecido em todo o tempo. Mas Deus não, Deus fala a Moisés: olha Moisés, eu prometi que eu vou tirar meu povo daí, e vou tirar. E o único prejudicado no meio de tudo isso, até nós terminarmos o capítulo 10, é somente o Egito. Porque quando a água do Nilo é transformada em sangue, a água do povo hebreu continua límpida, potável para beber. Quando Deus manda as pragas e começa a morrer o gado, as vegetações do povo egípcio, no meio do povo hebreu continua tudo maravilhoso, os animais sadios, a comida próspera, tudo que eles plantaram no meio deles, eles conseguem colher. Por quê? Para que Deus mostrasse o sinal que Ele é Deus, no meio do povo hebreu e no meio do povo egípcio, que não há outro Deus. Então é que nós precisamos confiar no dia de hoje, como Moisés e Arão fizeram. No meio da dificuldade, da adversidade, eles não confiaram nas suas forças, mas confiaram em Deus. Quando nós vemos que o povo começa a ser oprimido, porque Moisés no primeiro dia já foi falar com o rei, Faraó mandou que eles mesmo colhessem as palhas para fazer os tijolos e não diminuísse a produção, o povo já começa a ficar contra Moisés. E Moisés, em vez de ouvir essas palavras, foi lá com Deus, conversar com Deus. E Deus vai lá e fortalece Moisés e Arão. E é isso que nós precisamos no dia de hoje. Porque para nós cristãos, a opressão só vai aumentar. A perseguição, as injustiças vai aumentar para nós. E se nós não estivermos alinhados, se nós estivermos fortalecidos no trono de Deus, nós vamos sucumbir. Nós vamos desfalecer. Nós vamos negar a Jesus com a mesma facilidade que Pedro negou. Nós vamos trocar a nossa salvação por um prato de lentilha, assim como Esaú trocou. Porque nós não somos diferentes deles. Se nós vemos um ente querido sofrendo, se nós vemos os nossos filhos, nossa esposa, nosso marido sofrer, e nós realmente demonstramos e sentimos amor por eles,
nós não vamos aguentar a pressão, nós vamos ceder. Por isso que é importante nós estarmos ligados com o trono de Deus, orando, lendo a Bíblia, para fortalecer a nossa fé e para aprendermos com os patriarcas da fé, com os apóstolos, com todos os que realmente serviram a Deus nessa face dessa terra, porque nós vamos entender que a história vai ter um tempo que ela vai se repetindo. E nós precisamos repetir também os passos dos que de fato serviram a Deus com fidelidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus nos abençoe e que a gente se encontre na nossa próxima live aí, para a honra e para a glória do Senhor. Boa noite, Deus os abençoe.